Tô falando demais de saúde, não sou profissional da saúde. Não dá pra gente reproduzir e falar o que o Chico escreveu no grupo ontem, né? O que eu escrevi. Eu não vi. Você não viu? O horário não permite, desculpa. Everton Guimarães, deixa eu ver se ele já tá à disposição. Ainda não, daqui a pouquinho, então. São Paulo é o nosso horário, papo. gordo, hein? Dedê, Oi. tudo igual. Tudo igual? Rogério Não deu segue, nada? Ah, não, que Marcos bom, Paulo. que bom. Ô, Leirão, eu falei ontem aqui, eu não sei se eu falei aqui no ar, mas acho que pra nós aqui em off, acho, que eu não vejo outro treinador para dirigir o São Paulo nesse momento. Para mim, o melhor é o Rogério Ceni. Independentemente dessa notícia que saiu ontem, né, ou antes de ontem, ou ontem, desse problema que ele teve com o Marcos Paulo, eu acho que se realmente aconteceu isso, e volto a falar aqui sendo repetitivo, como a gente não está no dia a dia, a gente precisa ouvir, ou ouvi-los, né, nesse caso, o Marcos Paulo e também o Rogério Ceni. Acho que ele perdeu a mão se realmente chegou a esse atrito com o jogador perante todo mundo. Acho que a experiência que o Rogério Ceni tem, poderia ter chamado ele, trocar uma ideia no privado, mas enfim, que boa notícia, que está tudo bem com o Marcos Paulo, que ele vai, porque é um jogador de 22 anos e tem um caminho brilhante pela frente, e o Rogério Ceni, que volta a falar. Eu acho que é o melhor treinador que o São Paulo pode ter nesse momento. Seja sincero, Sgarbi, tá tudo bem com o São Paulo? Bem é uma palavra forte, né, Recomendo que bem tá aqui o Denilson, Chico. Nós aqui vai com São Paulo, bem é muito forte. Não, mas pra mim é assim, se a diretoria resolveu bancar, não adianta com 3 soldados de Campeonato Brasileiro demitir o Rogério Ceni, porque aí é uma burrice, pra falar bem um português sem tamanho, né? Porque aí um novo treinador teria um tempo assim de 30 dias pra montar um time, pra fazer do jeito dele, pra treinar os jogadores, conhecer o elenco, tudo. Mas se bancou, é porque tem uma conversa, que eu sei é que no dia a dia, assim, o Ceni não tem uma relação tão legal com os jogadores, não é uma relação tão boa assim. Mas se bancou, se realmente acredita, se essa situação assim foi pra, vamos acordar, já era, chega de confusão, São Paulo é muito grande pra isso, tudo bem, acho certo. O Ceni não tá errado de se incomodar com o que o Marcos Paulo fez. Pô, se qualquer pessoa assim ficar curtindo comentário falando mal do chefe, o chefe tá certo em ficar incomodado, ficar chateado. A forma que foi, assim, que relataram... Da cobrança, né? A forma da cobrança, na frente de todo mundo, assim, num tom que não precisava, tudo bem. Mas também não tá errado de se incomodar. O Marcos Paulo também não podia ter feito o que fez, sabe? Eu penso isso. Ô, João Paulo Capelanes, o senhor que recebe toda hora o WhatsApp do que acontece nas reuniões, não é? Nas conversas mais fechadas, digamos assim. Qual foi o saldo de tudo isso? Eu conversei com uma pessoa ontem... Eu conheço. Que me falou o seguinte... Tá andando muito com Ulisses, Não, verdade, papo reto. As trairagens. Tá ouvindo voz, hein? Calma. Me falou o seguinte, o Rogério Ceni nada mais fez do que ele viveu a vida inteira nos 26 anos de jogador de São Paulo, com o Tele Santana, com o Autuori, com o Muricy, com outros treinadores. Não foi nada além daquilo que o Rogério Ceni, no sempre de jogador, passou. Só que hoje em dia, você não pode falar mais nada que a boleirada, que é dona do futebol. Hoje quem manda no futebol são os jogadores, são os empresários. Na hierarquia do futebol, hoje é empresário, é jogador, mais pra frente aí vem executivos, depois vem o treinador, tá lá, no patamar abaixo. Então, quando a quarta, quinta esfera dessa hierarquia toma as dores e quer bater de frente com a primeira, segunda, tem essa ebulição toda no São Paulo. O que me foi passado justamente é isso. E aí eu acho engraçado aqui, né? O Marcos Paulo, que não é ninguém ainda, e a gente torce para que ele seja um profissional de altíssimo nível, de excelência no futebol brasileiro e mundial, a gente torce de fato para isso. Mas o Marcos Paulo, que chegou outro dia que não conseguiu jogar praticamente com a camisa de São Paulo por faltar intensidade nos treinos, e o Rogério Ceni foi transparente com isso, ele publicamente se manifesta, entre aspas, contra o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni não pode publicamente, com o elenco, na frente do elenco, se manifestar contra o jogador? Porque o Rogério Ceni errou, o Rogério Ceni fez certo, tem que cobrar mesmo, tem que dar exemplo para que os outros jogadores, muitos deles mimados e acomodados, eles possam sentir que não é a terra da mãe Joana no São Paulo. Apesar dos dirigentes que estão por lá, desde Aidar, desde Leco e agora com essa péssima gestão comandada pelo Casares, os caras acharem que o São Paulo tem comando. E quem comanda é o Rogério Ceni. Tá certo, o Rogério. Agora, os jogadores, Chico, foram conversar com a diretoria, não a favor do comandante, sim do companheiro. Aí que tá. Tudo que o Capelanes disse aqui, a gente pode até concordar. O Rogério Ceni tem o direito dele como comandante de cobrar jogador, o Marcos Paulo não pode fazer isso. Agora vamos para o fato. O fato é que a relação entre o Rogério e o grupo de jogadores não é boa. E não é de hoje.
A gente tem exemplos recentes de jogadores que ou pediram para serem negociados ou que acabaram sendo negociados, inclusive, que acabaram se afastando do time, que acabaram reclamando para empresários, vazando para a imprensa. Em várias circunstâncias, o Rogério tem uma dificuldade na gestão do grupo. E isso, gente, é essencial no comando de um técnico. Não basta saber de tática, não basta ter sido um grande ídolo. Não, você precisa trabalhar com pessoas, gerenciar um grupo. E o Rogério, eu também estou na linha do Denilson. Acho que ele é essencial para o São Paulo nessa transição que o clube vive na sua história, de problemas financeiros, dificuldades estruturais. O Rogério é o melhor cara para estar ali realmente, mas ele precisa aprender a lição desse episódio, que não é o primeiro. Ele já deveria ter aprendido, de que ele precisa saber lidar com pessoas. Porque quando você fere essa relação entre o comandante e os comandados, a tendência é que o produto final não seja bom. Ronaldo Soares Giovanelli? Nosso comerciante, produto final. Produto final. Coloca na prateleira, então. Fala aí, Bernardo. Eu quero a sua opinião sobre o saldo desse desentendimento, vou colocar assim, entre Rogério e Marcos Paulo e essa intervenção da diretoria que disse não, o Rogério permanece. Você escolhe como você quer analisar. Você escolhe como você quer analisar. É você, Ron. Isso aí, vou analisar assim. Parabéns ao Casares, que conseguiu contornar tudo isso e falar, ó, mole que vocês dois aqui é o São Paulo, vai trabalhar todo mundo, vocês estão recebendo em dia. Parabéns pra quem? E assim, pro Casares. Por quê? Porque ele é o presidente. Ih, agora tem que ficar dando. Tem entrevista? Parabéns pro Casares. Eu vou passar meu telefone e depois você marca um horário se você quiser entrevista. Casares? Deixa eu falar, você já falou? Foi bem. Casares tinha que ter Você já cobrado. falou? Não, o Rogério Ceni tem que cobrar. Quem tem que cobrar é o presidente. Você já falou? Que tá uma várzea lá dentro. Quem Essa tem que mesa cobrar é não o tá te fazendo presidente. bem, não. Parabéns Essa pro mesa não tá te fazendo Casares. bem. Você foi Subiu pra bem. cabeça essa Você mesa. gostou, menino? Eu gostei. Tá bom. Se ele quiser Gostei. entrevista, que ligue pro Subiu pra assessor. cabeça essa mesa aí. Eu não vou atender. Capilares, você... Ora, ele foi bem, né? Essa mesa não fez bem pra ele. Ele é menino bom. Você é um menino muito bom, mas você se intromete muito na conversa. Parabéns ao Casares, que conduziu muito bem. Ele e o Muricy. Porque com certeza teve reunião da direção e falou, peraí, esse menino ainda pode ajudar o São Paulo. E o Rogério Ceni pode ajudar o São Paulo. Então, o maior é o São Paulo, vocês vão trabalhar lá e para de ficar enchendo linguiça. Essa semana você falou que o São Paulo ia cair no Brasileiro com o Ceni. Ai. Eu ainda acho. É, Eu ainda acho. Série Mas bem o Casares foi bem. de segunda divisão ele entende. Por isso que eu fico com medo, né? Que horário marcado, né? Ah, eu gosto quando ele vem de branco. Você também tá de roupa clara hoje. Everton Guimarães, você, ele que propaga aos quatro ventos que ele, Everton Guimarães e a família dele são devotos, são serviçais de Rogério Ceni. Roberto tá E em agora, você tá choque, feliz que o Ceni Roberto. fica, que contornaram tudo, colocaram panos quentes. E aí, Everton, Rapaz, boa tarde. 9,90 essa aí, Toda hein? amassada a roupa. Que isso. Tá amassado. Onde ele tá? Beijo, Renata. Azul e branca. Opa. Azul e branca. Então, homenagem Cruzeiro. ao Cruzeiro. E eu quero aproveitar e dizer, não é o Grêmio, Chico, é o Cruzeiro. Calma, Chico, não é Ah, é o pra seleção Grêmio. Eu brasileira. não vou fazer o que você pediu no grupo, Chico. Eu não vou fazer. Eu achei, inclusive, um pedido imoral. Tá difícil Eu no achei grupo, um né? Nossa, o pedido Chico imoral. colocou as garras de o que você fora pediu lá no depois de grupo. tanto Não vou grito. fazer. Tá difícil. O Chico tá impossível. O Chico tá impossível. O Chico tá impossível dentro de casa e fora de casa, Renata. O homem tá voando. O homem tá voando. Mas o Sgarbi obedeceu. Deixa eu falar sério aqui, porque o programa é o programa da família brasileira. Isso. O programa é o programa da família brasileira. O que me chama a atenção, Renata, é que eu fico muito feliz mesmo, porque ontem você me chamou para falar sobre o caso, o negócio estava quente, aliás, estava fervendo, né? E aí eu teci aqui meu modesto comentário. E quando eu teci meu modesto comentário, hoje eu me deparo no programa, estas figuras aí, repetindo tudo que eu falei. Repetindo tudo que eu falei com uma veemência como se fosse algo inédito. Eu fico impressionado. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O Ronaldo elogiando o Casares? O Ronaldo elogiando o Casares? Porque tá bancando o Rogério Ceni? Não. Muito antes, pelo contrário. Tem muita coisa acontecendo dentro do São Paulo e eu acho que a diretoria aparece muito pouco nesses momentos para se posicionar de forma veemente e deixar bem claro
quais são as posições dela. Eu vejo uma diretoria até certo ponto omissa sobre tudo que acontece no clube. Aí ela deixa para o Rogério resolver, para o Marcos Paulo resolver, e nós aqui, a gente se posiciona em cima do que a gente viu de ato cometido pelo Marcos Paulo e do que a gente tem de informação sobre o que o Rogério Ceni fez. Isso é uma esculhambação. A diretoria do São Paulo tem sido muito omissa diante de tantos e graves problemas ocorridos em um dos maiores clubes do Brasil. Então não dá para parabenizar a diretoria coisíssima nenhuma, desculpa. Deixa eu só falar uma coisa para esse senhor que saiu da casa de repouso toda amassada aí. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu falei porque ele não deixou criar aquela nuvem preta em cima do Morumbi. O dirigente, ele atuou no momento certo junto com o Muricy. Eu penso assim, porque acalmou e eles estão trabalhando. É só por isso. Tá, senhor, volta pra casa de repouso e vai passar essa camisa, que tá toda amassada. Sgarbi. Não, mas, ô Ronaldão, pra mim a diretoria era o momento da diretoria aparecer publicamente e falar. É esse o detalhe. Pô, tá todo mundo Melhor falando... que falar é agir. Não, mas agiu como? A gente não Mudou, sabe não agiu, mudou. ninguém Tô sabe. trabalhando. Inovou. Vai trabalhar. Vocês vão trabalhar lá no mês de maio. Pronto. Eles não falam nunca. Não, o problema é esse. a Não, questão não é que, agem então, também. Eles tem não que falam ser- nunca. Não agem, não falam, não agem. Quando Pô. o Crespo teve problema com o Orejuela e com o Benítez, cadê a diretoria? Quando teve problema na temporada passada, Patrick e o Rogério Ceni, cadê a direção? Agora que é problema do Rogério Ceni e Marcos Paulo, cadê esses quando- caras? mas Comandar o Capela. clube assim até eu. Quem é Capela. o Rui Costa no São Paulo que ninguém sabe quem é? Uma figura meramente ilustrativa. O Carlos Belmonte, estou sempre à disposição. Casares, que é um homem da comunicação que não se comunica com o torcedor. Aí, no geral, que é isso, cara? No geral, aí eles falam assim, pô, os caras, vocês estão falando coisas que vocês não estão nem sabendo. Óbvio que a gente não tá Não sabendo. tem como saber. É Não, isso. ninguém mais vê treinamento, Então a gente tem dá uma uma série de opinião, coisas, é não tudo sei. um segredo. E pro clube não é interessante, tá? A gente aqui agora falando sobre crise no São Paulo. Por isso que o São Paulo tem que vir publicamente explicar, falar a situação. Ó, foi isso, definiu isso, e ponto. Só a última questão, Rê. Jogadores, por exemplo, vou dar um exemplo do Luciano. O Luciano, em coletiva, já foi contra o Rogério Ceni algumas vezes assim, já bateram assim, não, eu gosto de jogar nessa posição, você nessa, isso aqui. Meu, os caras têm que jogar bola e parar de falar. O Caleri deu uma entrevista no final do ano passado que ele Ué, falou é assim, pra ó... falar ou não é? Não, o Caleri falou no final do ano passado Tá bom, assim, entendi. ó, a gente tem que... Ele falou exatamente assim, tem que calar a boca e trabalhar. É o que tem que fazer, cara. Tem que fazer isso. Pra mim, O Luciano não pode reclamar, não, viu? Pô, isso que a direção falou pode dos reclamar, jogadores. é o Não é na hora de viu? reclamar, de ficar... Se tem alguém que reclamando, não cara. pode reclamar, Verdade. é o Luciano. Inclusive do carinho da torcida. É lógico. Inclusive do carinho da torcida.